Olá, família PIB BH, tudo bem com você? Eu sou a Priscila Reis, estou muito feliz de estar aqui neste dia com você, compartilhando o nosso devocional diário, esse devocional que tem abençoado tantas vidas, e por isso nós queremos sempre relembrar você de compartilhar com as pessoas, seus amigos, colegas de trabalho, para que elas também sejam edificadas pela palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do livro de Hebreus. Nós poderemos colocar o título de um sacerdote perfeito e uma aliança superior. Hebreus 8 é uma virada teológica e profética. O autor aqui ele resume o argumento anterior com uma declaração muito poderosa, conforme a gente já vê no versículo 1, que diz o seguinte: o mais importante do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote assim. Ou seja, tudo até aqui apontava para esse momento. Jesus é o sumo sacerdote que não está servindo em tendas feitas por homens, mas no verdadeiro santuário, que é o céu. O ministério de Jesus não é uma cópia, é uma realidade. Tudo que veio antes era sombra, ele é a substância verdadeira. No versículo 6, nós vemos essa questão da nova aliança melhor e superior. Diz o seguinte: ele é o mediador de uma aliança superior à antiga, estabelecida sobre promessas superiores. Aqui o autor faz uma transição decisiva. O que Deus está oferecendo em Cristo não é uma reforma da antiga aliança, é uma nova aliança completa, melhor, duradoura. A antiga aliança, firmada no Monte Sinai, era baseada em leis externas. A nova aliança, anunciada por Jeremias e cumprida em Cristo, é escrita no nosso coração. Por isso, nós vemos aqui o cumprimento da promessa. Do versículo 8 ao 12, Hebreus cita Jeremias 31, versículos 31 a 34, uma das promessas mais belas de toda a Bíblia, que diz o seguinte: farei com a comunidade de Israel uma nova aliança, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 10. Essa nova aliança não depende de rituais externos, ela é interna, espiritual, transformadora. O povo de Deus não será apenas instruído, será regenerado. Não será mais necessário, portanto, ensinar uns aos outros: conheça o Senhor, porque todos conhecerão pessoalmente, intimamente. E o verso 12 fecha com uma promessa que o coração cansado precisa ouvir: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O que isso muda na prática? Nós temos um sacerdote eterno. Você não depende de mediadores terrenos. Jesus é o nosso sacerdote, é o nosso intercessor, nosso advogado. Nós vivemos sobre uma aliança que transforma de dentro para fora. Não é pela força da lei, mas pela presença do Espírito que a lei se cumpre em nós. Você não precisa forçar ser obediente, você precisa render-se ao que Deus já está fazendo dentro de você. Você precisa decidir ser obediente e se render a Deus, para que Ele faça a obra completa na sua vida. Nós somos perdoados completamente. O Deus da nova aliança não apenas perdoa, mas decide não se lembrar mais. Isso significa que você pode parar de viver sob culpa e sob medo. Você vive como quem tem um sumo sacerdote dos céus, ou como alguém ainda tentando se justificar pelas obras? A sua obediência é fruto da graça ou ainda é um esforço moralista? Você crê que foi plenamente perdoado e que Deus não se lembra mais daquilo que Ele já cobriu com o sangue de Cristo? Por isso eu quero te convidar a orar neste dia. Jesus, Tu és o nosso sumo sacerdote perfeito, que ministra no verdadeiro santuário, Pai. Obrigada porque o Senhor conhece o nosso coração, porque o Senhor nos alcançou
porque o Senhor nos dá a capacidade, a possibilidade de viver uma vida transformada, regenerada e rendida aos teus pés. Obrigada porque o Senhor é o mediador de uma nova aliança, muito melhor, muito mais profunda, muito mais poderosa. Por favor, escreve as tuas leis no nosso coração, molda a nossa mente, nos livre da culpa, da religiosidade, do esforço vazio, que nós possamos viver não pelo medo da condenação, mas pela alegria de viver uma vida transformada pelo Senhor, em comunhão uns com os outros. Obrigada pelo perdão completo que o Senhor nos dá e pela tua presença que é constante nas nossas vidas. Em teu nome que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você e nós nos vemos amanhã.